Quênia, de acampamento em acampamento. A transferência de Johnny para a África apressou os planos de meus pais, e assim eles casaram-se em 27 de setembro de 1939 na igreja de Little Badou. Johnny então partiu de navio para a cidade do Cabo, onde pegou um trem para Nyasalandia, e Jean foi logo depois, em maio de 1940, no hidroavião Cassiopeia. A dramática jornada de minha mãe durou uma semana, com várias aterrissagens para reabastecimento. Uma delas foi em Roma, o que causou certo nervosismo porque Mussolini estava prestes a entrar na guerra do lado alemão. Se ele tivesse dado esse passo naquele momento, todos os passageiros do Cassiopeia teriam ficado confinados enquanto durasse a guerra. Assim que Jean chegou, John teve de revelar que fora convocado para o Kings African Rifles, no Quênia. O jovem casal teve só um mês de vida conjugal na Nyasalandia, durante o qual, segundo minhas contas, eu devo ter sido concebido, antes de ser obrigado a partir. O batalhão da Nyasalandia enviou um comboio terrestre ao Quênia, onde eles chegaram de trem. John deu um jeito de conseguir permissão para escapar do comboio e dirigir por conta própria. A permissão que ele não conseguiu foi para levar a esposa. As esposas coloniais da Nyasalandia tinham ordens claras de ficar para trás, ou ir para a Inglaterra ou para a África do Sul, enquanto os maridos embarcavam na longa jornada da guerra. Até onde se sabe, minha mãe foi a única que descumpriu a ordem. Meus fantásticos pais planejaram o contrabando dela para o Quênia, o que rendeu problemas mais tarde, como hei de narrar. Em 6 de julho de 1940, John e Jean, junto com o criado Ali, companheiro leal e futura presença importante na minha juventude, partiram no Lucy Lockett, o velho Callan Beckford, deles. Mantiveram um diário conjunto da jornada, do qual pinço trechos a seguir. Saíram propositalmente à frente do comboio, para o caso de o carro quebrar e eles precisarem de um resgate. Decisão prudente, visto que o diário menciona, de cara na primeira página, que o carro teve de ser empurrado por um bando de moleques para pegar no tranco. O quarto dia do diário registra, após o êxito em regatear umas cabaças, o episódio nos deixou animadíssimos, principalmente por termos vencido a batalha verbal e garantido nossas cabaças. E John estava tão empolgado que deu a partida no carro enquanto Ali ainda estava entrando e arrancou a porta numa árvore. Uma tristeza. Mas o contratempo da porta perdida não abateu os joviais espíritos, e o trio seguiu alegremente rumo ao norte, ultrapassando avestruzes e passando por baixo de girafas, com o Kilimanjaro ao horizonte. De noite, dormiam no banco de trás e faziam fogueira em cada acampamento para assustar os leões e cozinhar deliciosos ensopados e tortas num fogão improvisado, o tipo de engenhoca que eu sempre deleitou meu pai. De tempos em tempos encontravam um comboio. Numa dessas ocasiões, o primeiro oficial, um senhorzão enorme, com um quepe vermelho e uma trança dourada e soldadinhos atrás dele, ordenou que esperássemos. Meteu-se numa lojinha indiana e saiu com uma barra de chocolate gigante, que me apresentou com as seguintes palavras: presente para uma garotinha e início de uma longa jornada. John comeu o chocolate. Será que o chocolate era a maneira do cordial comandante de demonstrar cumplicidade com a presença ilegal de Jean? Ao se aproximarem da fronteira queniana, estávamos preparados para que eu ficasse enfiada debaixo dos sacos de dormir, com Ali sentado em cima, quando apareceu a fronteira do Quênia. Mas nenhum posto de fronteira veio a se materializar, e depois de uma viagem fantástica e maravilhosa nos vimos entrando em Nairobi, ainda sem entender nada à nossa volta. John me depositou no hotel Norfolk e partiu para o alistamento, acompanhado de Ali, que logo surrupiou um uniforme Ascari e nomeou-se soldado. Mais tarde ele ficou em primeiro num curso de motorista para Ascaris, atraindo assim atenção para si, causando muita vergonha a John. Apesar do triunfo embaraçoso, Ali nunca foi oficialmente soldado. Ele viajava na qualidade de bagageiro não oficial de meu pai, acompanhando onde quer que ele fosse, de campo em campo de treinamento. Num deles, Nyeri, a chegada dos três coincidiu com o funeral de Lord Baden-Powell, o fundador do escotismo. Por ser ex-escoteiro, John foi convocado a acompanhar o caixão, marchando atrás da carreta fúnebre.
Tenho uma foto dele nessa ocasião, e devo comentar sua aparência arrojada no uniforme do CAR, com direito a shorts caqui, meias compridas e o chapéu cujos restos surrados ele viria a usar pela vida toda. A propósito, o oficial alto marchando, fora de ritmo, ao lado dele é Lord Gerrold, do Rap Valley, que logo depois viria a ser assassinado no infame caso do escândalo branco, ainda sem solução oficial. Para Jean, os 3 anos seguintes foram um período de migração mais ou menos contínua. Ela ia acompanhando as transferências de John de acampamento em acampamento, tanto em Uganda como no Quênia. No livro de memórias particular que escreveu para a família muitos anos depois, observou ela: John foi muito hábil em encontrar lares temporários para mim perto de suas diversas bases durante o seu treinamento no CAR. Eu arranjava pequenos serviços como cuidar dos filhos do pessoal e trabalhar em escolas primárias, e também fui hóspede pagante. Uma vez o comandante de John deu aos homens do pelotão a ordem de tomar Addis Abeba, e arrematou que era melhor serem rápidos, senão Jean Dawkins chegaria primeiro. Entre os vários e caridosos anfitriões de Jean durante esse período estiveram o doutor e a senhora McClean, em Uganda, que a acolheram como babá de sua filhinha, Snippet. Os McClean, em Ginger, foram muito carinhosos comigo. Minha função era não sair da cola de Snippet. As casas em Ginger rodeavam um campo de golfe à beira do lago, e à noite hipopótamos vinham brincar no gramado, aos arrotos e grunhidos, além de roubar dos jardins. Havia bandos de crocodilos se espreguiçando na água e tomando suas margens rasas logo abaixo das cascatas, onde eu, imbecil, ia remar. Os crocodilos eram engraçados, deixavam as mandíbulas abertonas para que os amigos passarinhos viessem limpar os dentes para eles. O hábito da higiene simbiótica já está muito bem descrito no caso de peixes que vivem nos recifes de coral. Escrevi em Gênio Egoísta sobre isso e sobre a interessante teoria evolucionista sustentá-la, mas foi só depois de ler o livro de minha mãe, há pouquíssimo tempo, que me ocorreu como a relação entre crocodilos e pássaros é semelhante. Suspeito que esteja subjacente aí a mesma teoria evolucionista, mas bem expressa na linguagem matemática da teoria dos jogos. Foi enquanto estava hospedada com os McClean que minha mãe teve um de seus primeiros acessos de malária, que viriam a se tornar recorrentes em seus 9 anos de África e uma das razões para meus pais por fim decidirem voltar à Inglaterra. Em uma ocasião posterior, já encerrada a guerra, quando estavam morando na Nyasalandia, ela teve a vívida lembrança de ouvir durante um delírio febril a voz apressada do Dr. Glenn, médico sênior do hospital de Lilongwe: se não chamarem John Dawkins logo, talvez seja tarde demais. Provavelmente sem razão, ela atribuiu sua recuperação ao fato de ter entreouvido o temor do médico de que ela estivesse prestes a morrer e então se determinado a provar que ele estava errado. Contudo, uma das suas primeiras suspeitas de malária durante a estadia na casa dos McClean acabou merecendo outro diagnóstico. O médico era um camarada muito alegre, muito jovial, e um dia falou: você sabe o que tem, não sabe? Eu respondi: malária. E ele: você está grávida, minha cara. Foi um choque, mas ficamos encantados. Claro que, em retrospecto, foi um grande erro da nossa parte, em situação tão imprevisível e ainda sem teto. Só que, tivéssemos sido prudentes, racionais e seguros, não teríamos tido Richard. Então pronto, encaramos, seguimos em frente. Comecei a fazer roupinhas de bebê e, é claro, tivemos sorte. A sorte nos acompanhou o tempo todo. Mas hoje percebo como deve ter sido duro para Richard ser arrastado pelo mundo afora, e como ele deve ter achado aquilo assustador. Fizemos uma lista de quantas vezes sua maletinha foi arrumada nos primeiros anos dele. Passamos muitas noites de trem pelas ferrovias do Quênia e de Uganda. Eram rostos novos a cada lugar, e seus primeiros anos devem ter sido de uma insegurança de dar dó. Encontrei a lista que minha mãe fez, cobrindo todas as minhas peregrinações entre 1941 e 1942. Ela escreveu a lista numa caderneta, o livro azul, hoje é Os Frangalhos, onde também registrou alguns de meus dizeres infantis e, mais tarde, os de minha irmã, Sarah.
O único lugar da lista de que recordo é o Gazebo Oaks Cottage, em Mbagati, próximo a Nairobi, provavelmente porque estivemos lá em 2 ocasiões separadas. Lá éramos hóspedes da senhora Walter, de sua nora e viúva de guerra, Ruby, e de seus netinhos. As memórias de minha mãe prosseguem. Quênia, Uganda e Tanganyika despertam tantas recordações, muitas delas felizes e maravilhosas, mas também bastante tristeza, temor, nervosismo e solidão quando Johnny partia por longos períodos sem dar notícias. As cartas eram raras e costumavam chegar em pilhas com datas distantes. Eu ficava muito assustada e sozinha, sempre ansiosa, mas contávamos com bons amigos e nisso tive muita sorte. Entre os mais próximos estavam os Walter, de Mbagati, que, para todos os efeitos, adotaram a mim e a Richard. Eu estava lá quando chegou o telegrama informando que John, o filho da senhora Walter, que acabara de ficar um período de licença em casa, havia sido morto. A senhora Walter já passara pela mesma coisa com o marido na Primeira Guerra Mundial, quando John era bebê. Foi um dia muito ruim. Então nos concentramos todos no pequeno William Walter e mais tarde no póstumo Johnny. Richard tratava-os como irmãos, e a senhora Walter foi vovó por um bom tempo. Era uma senhora esplêndida e memorável, mantinha a mente ocupada e a atitude positiva. Preocupava-se em dar fins de ano felizes a guerreiros de folga e costumava me pedir que fosse até Nairobi, numa barca chamada Juliana, para buscar bandos de soldados, marujos e pilotos. Juliana não era um meio de transporte muito previsível, tinha 2 tanques de combustível, começava a gasolina e, com sorte, passava ao querosene. Uma vez eu mal sobrevivi aos 35 quilômetros para chegar em casa. Um cozinheiro da marinha, descomunal de gordo, que eu mesma tinha ido buscar de carro no New Stanley Hotel e que logo percebi estar muito bêbado, caiu no sono, foi transbordando para fora do assento até se encostar em mim, tão pesado que eu mal conseguia manusear o volante, e também não conseguia tirá-lo de lá. Foi bem difícil. Acho que aqueles homens gostavam muito de como os Walter administravam a casa. Brincavam com as crianças, faziam vários serviços domésticos masculinos para a senhora Walter, que os tratava como meninos e lhes preparava refeições maravilhosas. Para todos nós, era um lar de verdade. Richard e eu construímos outra cabana de argila em Mbagati, esplêndida, uma casa dupla com 2 rondavéis, a forma circular tradicional, conectados por um tubo. Era linda. Essas 2 cabanas com teto comum ficaram prontas em uma semana. Elas fazem parte do que creio ser minha primeira lembrança. A senhora Walter já havia adquirido algumas terras. Um dia, quando ia abrindo as matas junto com um africano, deu de cara com uma grande explosão, e então viu que a batata da perna do pobre coitado havia sido arrancada por, assim deduzimos, uma mina terrestre, relíquia da Primeira Guerra, muito alta e forte. Ela ergueu-o, colocou na carroceria de sua caminhonete velha e trouxe-o para casa. Nós o amparamos e ela levou-o a Nairobi. Ele se manteve alegre e conversadeiro durante todo o trajeto. Não conseguíamos acreditar em tamanha bravura. É comum esquecer que a Primeira Guerra Mundial chegou até a África subsaariana. Tanganyika, além de Ruanda e de Burundi, naqueles tempos integrava a África Oriental Alemã, e eram frequentes os conflitos na região, inclusive batalhas navais no lago Tanganyika, com barcos alemães de um lado e britânicos e belgas do outro. A costa oeste do lago ficava no Congo belga. Elspeth Huxley, em seu excelente romance Reis Estrangeiros, Forasteiros Vermelhos, uma saga épica sobre a vida dos Kikuyus, retrata a guerra pelos olhos deles como uma aberração misteriosa e indizível dos homens brancos, na qual os africanos acabaram envolvidos de forma aterradora. Não só aterradora, mas sem nenhum sentido, pois o lado vencedor não levava para casa o gado nem as cabras do perdedor. Nem todos os choques dessa época, porém, tinham a ver com guerras, fossem atuais ou pregressas. Às vezes me mandavam ir, montada no cavalo de Ruby, chamado Bomini, levar uma mensagem à fazenda vizinha, dos Lennox Brown. Da primeira vez que fui, o pajem me conduziu à grande sala de visitas e foi chamar a mãe Saíbe. A sala era escura,
pois as cortinas floridas estavam fechadas contra o sol forte. Enquanto esperava, de repente percebi não estar só. Havia uma enorme leoa estirada no sofá, que olhou para mim e bocejou. Fiquei paralisada. Quando a senhora Lennox Brown chegou, deu um tapinha na criatura e enxotou-a do sofá. Entreguei minha mensagem e parti. Pouco tempo atrás minha mãe fez uma pintura que retrata o incidente. Um tempo depois, vi Richard William Walter brincando com 2 filhotes de leão em outra fazenda. Tinham tamanho e peso similares aos de labradores adultos, com pernas curtas, muito brutos e potentes. Mas ele e o leão pareciam estar se divertindo. Costumávamos ir fazer piquenique nas colinas de Ngong, dirigindo sobre a grama curta dos pastos montanhosos. Não havia estrada. Frias, altas e esplêndidas. Mas é certo que éramos idiotas, pois havia búfalos que rondavam aquelas colinas às banadas. Minhas 2 lembranças seguintes são de injeções. A primeira foi do Dr. Trim, no Quênia, e a segunda, mais doída, de um escorpião. Mais tarde, na Mensalândia, o Dr. Trim, Dr. Corte, havia sido fortuitamente bem batizado, pois, segundo o que me dizem, foi ele o responsável pela minha circuncisão. É óbvio que não pediram o meu consentimento, mas parece que também não pediram o dos meus pais. Meu pai, em guerra, de nada sabia. Minha mãe foi simplesmente informada pela enfermeira, por mera questão protocolar, de que era hora de eu ir para a circuncisão, e assim eu fui. Ao que parece, esse era o procedimento padrão na clínica do Dr. Trim, assim como devia ser em muitos hospitais britânicos da época. Nos meus vários internatos, o número de circuncidados e não circuncidados era mais ou menos igual, e não havia correlação clara com religião, posição social ou nenhum outro fator que eu pudesse detectar. Hoje a situação na Grã-Bretanha é diferente, e sei que os Estados Unidos começam a tomar o mesmo rumo. Um caso recente já histórico nas cortes alemãs decidiu que mesmo a circuncisão religiosa das crianças consiste em violação dos direitos dos que ainda não têm idade para dar seu consentimento. O veredicto alemão provavelmente será anulado perante as ondas de protestos de que impedir os pais de circuncidar os filhos é violar o direito deles de praticar sua religião. Acho curioso que os direitos da criança não sejam mencionados. A religião desfruta de privilégios espantosos nas nossas sociedades, privilégios negados a qualquer outro grupo de pressão em que se possa pensar, e certamente negados a indivíduos. Quanto ao escorpião, ele me deu uma reprimenda dolorosa por conta de minhas deficiências como leigo em história natural. Vi o animal arrastando-se pelo chão e tomei-o por lagarto. Mas como lagartos e escorpiões não se parecem em aspecto nenhum, pelo que atualmente me consta, achei que seria divertido ver o lagarto andar sobre meu pé descalço. Aí eu resolvi deixar o pé no caminho do bicho. A sensação seguinte foi de dor lancinante. Saí gritando pela casa e acho que desmaiei. Minha mãe diz que 3 africanos ouviram meus gritos e vieram correndo. Quando viram o que tinha acontecido, revezaram-se em chupar o veneno do meu pé. É um conhecido procedimento de emergência para mordida de cobra. Não faço ideia se tem alguma eficácia com ferroadas de escorpião, mas fico enternecido por terem tentado. Hoje tenho pavor de escorpiões, não pegariam nem que eles tivessem sem o ferrão. E não consigo nem pensar nos euripterídeos, escorpiões marinhos gigantes da era paleozoica, alguns dos quais chegavam a 1,80 m. Muitos me perguntam se minha infância africana serviu de preparação para a biologia. E o episódio do escorpião não é o único indicativo de que a resposta é não. Outra anedota sugere o mesmo, e fico enrubescido ao contá-la. Perto da casa da senhora Walter, quando morávamos lá, um bando de leões havia batido uma presa e os vizinhos ofereceram-se para levar toda a casa para assistir a cena. Viajamos num carro de safari até ficar a 10 metros da presa, que alguns leões mastigavam, enquanto outros se deitavam em volta e como se já tivessem comido demais. Os adultos sentados dentro do veículo ficaram petrificados de empolgação e espanto. Minha mãe agora me conta, porém, que o Leon Walter e eu ficamos no chão, absortos com nossos carrinhos de brinquedo, brincando de vrum vrum. Nossa indiferença aos leões era total.
mesmo com as insistentes tentativas dos adultos para despertar nosso interesse. O que me faltava em curiosidade zoológica pareço ter compensado em sociabilidade humana. Minha mãe diz que eu era excepcionalmente extrovertido, sem medo nenhum de estranhos, um conversador precoce apaixonado pelas palavras. Apesar de minhas deficiências na função de naturalista, parece que fui um cético precoce. No Natal de 1942, um homem chamado Sam se vestiu de Papai Noel e entreteve uma festa infantil na casa da senhora Walter. Pelo jeito ele havia conseguido enganar todas as crianças, e no fim da noite começou a se despedir em meio a muitos acenos de luz. Assim que ele saiu, olhei para cima e comentei num tom descontraído: para a desolação geral, o Sam foi embora. Meu pai voltou da guerra incólume. Acho que ele teve sorte de não enfrentar nem os alemães nem os japoneses, mas os italianos, que possivelmente já haviam se tocado da jactância absurda de seu dulce e tido o bom senso de perder o interesse pela vitória. John cumpriu seu papel de oficial subalterno dentro de carros blindados nas campanhas Abissínia e Somaliana e, após a vitória sobre os italianos, foi enviado para treinamento em Madagascar com o regimento de cavalaria blindada da África Oriental, esperando ser transferido para a Birmânia. Talvez tenha encontrado lá seu irmão Bill, que nesse período era major no regimento de Serra Leoa e lutou contra os temíveis japoneses, tendo mais tarde recebido menção nos despachos de guerra. Contudo, em 1943, o governo deu prioridade mais alta aos conhecimentos agronômicos de John do que à sua ação militar, e ele foi reconvocado à vida civil, assim como outros do Departamento de Agricultura da Nyasalandia. A bem-vinda notícia da desmobilização deixou Jean tão animada que ela quase foi atropelada na rua enquanto me carregava. Ela havia ido buscar a correspondência, como sempre fazia, na sua caixa poste restante em Nairobi. A carta de John pretendia parecer a descrição de uma partida de cricket. Jean, porém, não tinha interesse nenhum por cricket, como John bem sabia, e ele jamais iria aborrecê-la com aquilo. A carta precisava ter um sentido oculto. O casal já havia combinado um código particular, e feito uso dele muitas vezes, pois as cartas de militares em tempos de guerra eram rotineiramente abertas e lidas por censores. O código deles era simples: ler apenas a primeira palavra de cada linha e ignorar o resto. E as primeiras palavras das 3 linhas seguintes sobre a partida de cricket eram bowler, Atson. Infelizmente a carta não sobreviveu até os dias de hoje, mas é fácil imaginar. O bowler era uma referência ostensiva ao lançador do cricket, e John deve ter encaixado o at de algum jeito. Talvez o chapéu panamá do árbitro, minha mãe não se recorda, e o som em algum comentário plausível sobre a partida. O que significava aquilo? Bem, o bowler at, chapéu coco, era o epítome da vestimenta civil. Soldado desmobilizado, vida civil. Bowler at som, chapéu coco em breve, só podia significar uma coisa, e Jean nem precisava ser especialista em palavras cruzadas para discerni-la. John estava prestes a ser desmobilizado, e Jean, na empolgação da notícia, quase foi atropelada me levando junto. Na prática, retornar a Nyasalandia não foi tão simples. Contudo, a ilegalidade da entrada original de Jean no Quênia havia voltado a assombrá-la. Os Dundridges do governo colonial não podiam lhe dar um visto para deixar o Quênia porque, pelo que mostravam seus registros, ela nunca havia entrado no país. E Jean e John não tinham como sair de carro juntos da mesma forma como haviam entrado, pois dessa vez John estava sob ordens estritas de viajar com o exército. Não estaria oficialmente desmobilizado até chegar ao quartel-general do batalhão da Nyasalandia em seu país sede. Assim, o casal teve de deixar o Quênia separadamente, e Jean não podia ir porque não estava lá. A senhora Walter foi convocada para testar a existência dela e o doutor Trinha minha, afinal, tendo me trazido ao mundo, ele estava apto para tal. Por fim, foi minha certidão de nascimento que resolveu o certame, e os Dundridges, relutantes e ressentidos, carimbaram os documentos de saída de Jean. Ela e eu, à época com 2 anos, partimos num aviãozinho do tipo que, em inglês, hoje em dia chamariam de Poodle Jumper, ou Pula-Poça, poças sem dúvida bem animadas,
cheias de crocodilos e hipopótamos, flamingos e elefantes banhistas. Perdemos toda a nossa bagagem quando trocamos de avião na Rodésia do Norte, atual Zâmbia, mas o aborrecimento logo passou. Meus pais ficaram encantados de ver que seus baús, enviados da Inglaterra por via marítima ainda no início da guerra, haviam enfim chegado a Nyasalandia, tendo sobrevivido, presume-se, a um comboio escoltado pela marinha e contendo, como minha mãe com entusiasmo contou em suas memórias, todos os nossos presentes de casamento, quase esquecidos, e minhas roupas novas. Foi um belo presente de boas-vindas, e Richard já estava lá para me ajudar a explorar as caixas.